Ô glória! Vamos juntos ler Provérbios nesses próximos dias? São 31 dias do mês de janeiro. Iniciando hoje, nós podemos dar uma pegada rápida nos 3 primeiros capítulos, já que hoje é dia 3, e a partir de amanhã darmos continuidade diariamente, capítulo por capítulo. Então eu gostaria de compartilhar algo que eu já venho fazendo, algo que eu já estou fazendo, mas eu gostaria de compartilhar com você, porque eu acredito que muitas pessoas podem ser abençoadas e usufruir das sabedorias de Salomão aqui no livro de Provérbios. Então vamos juntos agora aqui começar nesse capítulo 1, para a gente poder aprender uma base. Vamos estabelecer aqui juntos uma base desse livro extraordinário, desse livro da sabedoria de Deus, desse livro que forma caráter, entendimento, sabedoria, nos dá vida longa, vida prolongada, ou seja, existem inúmeros benefícios para as nossas vidas quando nós entramos a fundo dentro do livro de Provérbios. Então, nesses próximos minutos, eu quero compartilhar com você esses 3 primeiros capítulos para que você possa meditar, trazer base. Aqui nós vamos ter uma base, um ensinamento básico daquilo que é Provérbios, para que a gente possa, no decorrer desses próximos dias, das próximas semanas, nós podemos ter mais entendimento sobre o livro de Provérbios. Então, para isso, nós precisamos estabelecer uma base. Vamos para o capítulo 1, onde que ele inicia trazendo a sua utilidade, e ele vai dizer assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para entender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e as palavras, parábolas e os enigmas dos sábios. E aí o versículo 7 vai dizer o quê? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então nós começamos já a estabelecer aqui um princípio, baseando que só nesses primeiros 7 versículos, daquilo que ele, o Senhor Deus, através de Salomão, nos traz como um base desse livro de sabedoria. E aqui nós começamos com o primeiro passo, para quê? Para aprender a sabedoria e o ensino. Para aprender a sabedoria e o ensino. O segundo passo, vai anotando aí, tá bom? Anota tudo isso aí, que isso vai te servir como um guia, como um caminho, como talvez anotações que você pode constantemente consultar no decorrer desse ano, que você vai estabelecer essa base e você poder ter uma vida extraordinária, como a própria palavra de Deus nos garante. Então vamos lá, o primeiro passo é para aprender sabedoria e ensino. O segundo passo, para nós entendermos o quê? As palavras de inteligência. Entender as palavras de inteligência. Nós precisamos entender as palavras de inteligência. O próximo passo, o passo 3, ele vai ter A, B, C e D. Ele vai ter 4 subpontos. Então vamos comigo. O ponto A é para obter o ensino de um bom proceder. Então, eu quero que você comece a trazer clareza. Os primeiros 2 passos, eles falam de o quê? Aprender. Aprender o quê? Sabedoria e ensino, palavras e inteligência. O segundo passo é para obter, para manter o quê? 1, o bem proceder. B, a justiça de Deus. C, para obter o quê? O ensino do juízo de Deus. E D, para obter o ensino da equidade. Então, tudo isso está inserido aqui no livro de Provérbios. 4º passo, A, vem comigo, para dar prudência aos simples. Está anotando? Prudência aos simples. B, para dar conhecimento ao jovem. C, para dar discernimento aos jovens. Então vamos lá, passo 1, 2, 3 e 4, ele vai falar o quê? Primeiro, para nós aprendermos. Segundo, para nós obtermos. E terceiro, para nos dar prudência, conhecimento e discernimento. Legal? Agora, para o 5º passo dessa base que nós estamos criando aqui do livro de Provérbios, para que o sábio cresça em prudência, ouvindo. Qual é o segredo do crescimento daquele que já tem prudência? Ouvir. O sábio só cresce
ouvindo. O sábio só cresce tendo prudência e ouvindo. Anotou? Legal. Passo número 6. Para que o instruído adquira habilidade. Meu Deus, isso é muito bom. Para que o instruído adquira habilidade, ele precisa de sabedoria. Você já é entendido, mas você precisa de ser instruído para ter habilidade. Passo 7. Para dar entendimento das palavras e provérbios. Não é das palavras de provérbio, mas das palavras e dos provérbios. Então o entendimento vem através aqui da leitura, da dedicação, do devocional, do momento que você tira para poder aprender. E número 8, para dar a revelação das palavras e dos enigmas dos sábios. Isso é maravilhoso. Para a revelação das palavras e enigmas dos sábios. Gente, a sabedoria de Deus traz tudo isso. E ele vai encerrar aqui essa primeira etapa desse primeiro capítulo, quando ele forma essa base que nós entendemos aqui como passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora o 9º passo é o fundamental, ele é a sinergia de tudo, ele fecha tudo aqui. Ele vai dizer que o temor do Senhor, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio e a base de tudo. Veja o versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do saber. Só que os insensatos, loucos, desprezam a sabedoria e o ensino. Então vamos lá, você não é insensato, você não é tolo, você é uma pessoa que hoje tem a oportunidade de caminhar durante os próximos 29 dias que nós temos, 28 dias que nós temos desse mês, entendendo provérbios aqui diariamente, entendendo capítulo por capítulo algo que Deus vai trazer para nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui agora uma pegada rápida de como nós vamos fazer isso. Como nós vamos fazer isso todos os dias. Nós vamos ler o capítulo, cada um individualmente, e aqui eu vou trazer, após a leitura do dia, aquilo que o Espírito Santo quer fazer conosco naquele momento. Aquilo que o Espírito de Deus quer trazer para a gente naquele momento em que nós estamos aqui estudando o livro de Provérbios. Então vamos lá, nesse capítulo 1 nós tiramos a base, mas ele também tem algum aprendizado que nós possamos aplicar na nossa vida diariamente. Então eu trouxe aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto princípio que nós podemos aplicar na nossa vida diariamente, aqui do capítulo 1, dando continuidade após essa base que foi feita. Então no capítulo 1 nós vamos tirar o quê? Primeiro, ouça o ensino do pai e a instrução da mãe, para que nós possamos ter entendimento daquilo que Deus quer revelar a nós, através do que? Honrar pai e mãe. É mandamento. Honrar pai e mãe. Quando Provérbios traz esse ensinamento de ouça o ensino do teu pai, a instrução da tua mãe, quando ele traz esse ensinamento aqui, para que você não despreze a instrução da sua mãe e para que você ouça o ensino do seu pai, isso fala muito mais do que apenas você honrar o teu pai e a tua mãe, tá? Então eu quero trazer essa clareza para você como primeiro ensinamento desse capítulo 1. Que quando nós temos essa atitude de honrar o pai e a mãe, ouvindo e não desprezando a instrução, nós estamos refletindo a nossa conduta, o nosso posicionamento, a nossa postura diante do próprio Deus. Porque quando nós ouvimos o nosso Deus Pai, quando nós damos ouvido à voz do nosso Deus Pai, isso é porque nós já conseguimos atravessar esse momento que nós vivemos, ou essas circunstâncias que nós vivemos, às vezes de não ouvir, por alguma reflexão de nós não termos dado ouvido aos nossos pais, de nós não termos aprendido a ouvir os pais, certo? Então esse é o primeiro ensinamento que nós podemos aplicar no nosso dia de hoje, que nós temos que ouvir e não desprezar, ouvir a voz de Deus e não desprezar a sua instrução, como nós devemos ouvir e não desprezar os nossos pais. Legal? Isso é honra. A honra aos nossos pais ela é fundamental para uma vida de sabedoria. Segundo,
Não siga os caminhos dos pecadores gananciosos, porque eles tiram a vida de todos os outros que têm integridade. O que pode nos levar à destruição? Quando nós damos ouvido à voz dos pecadores e dos insensatos e daqueles que têm assim como propósito de vida fazer mal, são gananciosos. Irmãos, a ganância, ela não é boa, ela não é legal. Você precisa entender que tem uma diferença muito grande entre ganância e você ter objetivos, metas. Então você não pode ser ganancioso. A ganância que está sendo apresentada aqui em Provérbios é uma ganância egoísta. Ela é uma ganância que ela te leva a pecar e leva os outros ao pecado. Então quando você se conecta com pessoas gananciosas, pelo amor de Deus, isso te leva a pecar, a sair do propósito, do entendimento. E aí ele destrói, a Bíblia vai dizer que ele destrói até aqueles que têm integridade. Então você precisa saber com quem se conectar. Não é sobre ganância. Você precisa ter metas, você precisa ser ambicioso. É diferente. Entenda isso, anota isso. Ganância é diferente de ambição. O ambicioso, ele busca com intensidade o seu desenvolvimento, o conhecimento, a sabedoria. Seja ambicioso, isso aqui é uma ambição. Você ser ambicioso e entender Provérbios durante todo o mês de janeiro. Isso é maravilhoso. Agora, a ganância é você querer saber de Provérbios para poder usufruir para os seus próprios benefícios, sem querer transbordar, sem querer transformar sua família, abençoar sua casa. Então, segundo, não siga o caminho dos pecadores gananciosos. Seja uma pessoa ambiciosa, mas não gananciosa. Terceiro, sabedoria está exposta e disponível em todo o tempo, em todos os lugares. Eu preciso temer a Deus e dar ouvidos para adquiri-la. Eu preciso seguir o princípio do temor de Deus para ter a sabedoria e adquirir isso da parte de Deus, certo? Então é isso. Número 3, a sabedoria ela está exposta. A Bíblia vai dizer que ela grita em todos os lugares. Então você precisa estar atento para adquirir essa sabedoria, para usufruir da sabedoria, para aprender com a sabedoria. Legal? E guardá-la no seu coração. E o quarto é o temor que vem sobre todos que se negam a ouvir a sabedoria de Deus. O versículo 31 e 32, o terror vem sobre todos os que se negam a ouvir a sabedoria de Deus. Eu falei temor, mas não é terror, me perdoe. O terror, anotação do passo número 4, o terror vem sobre todos os que se negam a ouvir a sabedoria de Deus. 30 e 31, vamos ler? Versículo 30 e 31 para trazer clareza sobre isso. Aqui, ó, vai dizer assim: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. É isso. Aí, por quanto disso, comeram do fruto da sua própria conduta e os seus próprios conselhos se fartaram. Ou seja, sabe, os ingênuos são mortos porque desviam da sabedoria e os tolos são destruídos por estarem insatisfeitos consigo mesmo. Então é isso, o terror ele vem sobre todos os que se negam a ouvir a sabedoria de Deus. Quinto e por último, para encerrarmos aqui o capítulo 1, se dermos ouvido à voz de Deus, temos a garantia da tranquilidade, versículo 33, mas os que derem ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? Tranquilo e sem temor do mal. Tá aí a oportunidade que nós temos hoje do capítulo 1. Capítulo 2 do livro de Provérbios. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Legal? Então vamos lá. Como receber a sabedoria de Deus e o conhecimento e a inteligência? Como? Vamos lá? Primeiro, aceitar as palavras de Deus.
Você precisa aceitar as palavras de Deus. Você precisa aceitar as palavras de Deus. Muitas pessoas não desfrutam e não usufruem dos benefícios da sabedoria de Provérbios. Por quê? Porque não aceitam as palavras de Deus. Então, primeiro você precisa aceitar as palavras de Deus. E qual que é o segundo se? Guardar os mandamentos no coração. Os mandamentos de Deus, eles não são para serem questionados, eles são para serem guardados no coração. Vividos aqui, aonde nós muitas vezes somos enganados, no nosso coração. Terceiro, dar ouvidos à sabedoria. Gente, nós precisamos dar ouvido à sabedoria. Como? Ouvindo, escutando. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, para que nós possamos motivar a nossa fé e ter um 2025 extraordinário, como está prometido, nós precisamos dar ouvidos à sabedoria. 4, inclinar o coração ao entendimento. Olha lá. Isso fala do quê? Fala de nós nos preparar o nosso coração para receber o entendimento, para entender, inclinar o nosso coração, abrir o coração, deixar que o entendimento entre no nosso coração. Aí o quinto, ele vai falar aqui no início, pedir inteligência. Isso, pedir a Deus, falar, Senhor, me dá inteligência, eu não estou entendendo, eu preciso entender, me dê inteligência. Sexto, gritar por entendimento. E isso é muito bom, porque a Bíblia, quando ela fala assim, gritar por entendimento, ela está deixando muito claro, Salomão está falando assim, cara, assim, você precisa ser muito intenso em buscar o entendimento. Você precisa ser intencional, intenso mesmo, ser bold, em inglês é bold, você ser intrépido em buscar o entendimento. E o sétimo, buscar a sabedoria, como se busca a prata e procura como sendo um tesouro escondido. O que isso está dizendo para nós? Dedicação e intenção. Nós buscamos a sabedoria com dedicação e intenção. É isso que você está fazendo. Quando você tira tempo aqui para poder aprender, para poder assistir esses vídeos e para poder pegar sua Bíblia e tirar um tempo aqui e ler e anotar e fazer e se dedicar, você sim está dedicando intencionalmente. E isso, sem dúvida, nesses 7 primeiros passos que nós tiramos aqui do capítulo 2, você vai conseguir aplicá-los na sua vida de maneira intencional. Então vamos lá. Aí sim, vamos poder entender o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus. Através do quê? Através desses 7 primeiros passos que nós falamos e que você já anotou. É do interesse de Deus entregar a nós sabedoria, conhecimento e inteligência. É do interesse de Deus. Por quê? Versículos 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos. Olha aqui, eu anotei 3 coisas que o Senhor vai falar aqui. O discernimento nos guarda, o entendimento nos protege e a sabedoria nos livra. O discernimento nos guarda, o entendimento nos protege e a sabedoria nos dá livramento. Então tá aí motivos primários que você pode aplicar na sua vida hoje, que você precisa estar ouvindo hoje, para que você e eu possamos ter uma vida extraordinária em 2025. A receita para não se desviar da retidão está aqui. A receita para você não vacilar está aqui, está escrita. Os perversos e os pecadores e os infiéis, todos esses serão condenados e arrancados da terra pela justiça de Deus. Então é necessário que nós entendamos que a sabedoria, o conhecimento, o discernimento é o que nos leva ao temor de Deus e o que nos protege e nos salva. Então é isso, nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus, aqui da sabedoria de Deus, para que a gente possa usufruir desses princípios, o maior princípio, certo? E nós vamos agora partir para o capítulo 3, e nós vamos encerrar esse primeiro startar de um 2025. Capítulo 3, vem comigo. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Como encontrar o favor de Deus e a sua compreensão e a compreensão dos outros? Como? Como nós encontramos o favor de Deus e a compreensão de Deus e dos homens? Favor e compreensão. Vamos lá? Primeiro, não se esquecendo dos ensinamentos de Deus.
Não se esquecendo. Como que a gente não se esquece dos ensinamentos de Deus? Estudando todos os dias, lendo todos os dias, dedicando tempo todos os dias para aprender aquilo que Deus tem preparado para nós. Segundo, guardar no coração os seus mandamentos. Guardar no coração os seus mandamentos. Terceiro capítulo, e a terceira vez que ele vem falando a mesma coisa para que você grave. Lembra que a repetição vai trazer para você clareza e vai firmar e vai fixar. Por isso que eu, todos os anos, várias vezes eu passo pelo livro de Provérbios, porque a repetição vai printando, vai imprimindo em nossos corações. E todas as vezes que nós passarmos por aqui, nós vamos extrair vários ensinamentos diferentes todas as vezes. Vem comigo. Guardar no coração os seus mandamentos. Quais são os benefícios disso? Aumento de dias e vida em paz. Ah, mas 2024 foi atribulado. Claro, você não usou sabedoria. Então faça diferente em 2025, porque ninguém alcança resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É hora de nós nos dedicarmos e entendermos os benefícios que nós temos. Aumentar os nossos dias e ter vida em paz. Está aqui, nos benefícios da sabedoria de Provérbios. Qual o conselho que ele nos dá no capítulo 3? Não deixe que a bondade e que a fidelidade se afaste de nós. Nós precisamos amarrar ela no pescoço, pendurar ela no pescoço. Ela precisa ser visível, ela precisa estar pendurada, ela precisa estar sendo sentida. A bondade e a fidelidade, elas são duas características que elas precisam estar constantemente inseridas em nossos corações. Nós não podemos ter a bondade e a fidelidade como um artigo de luxo que só vem para alguns. Não. Isso faz parte de um caráter forjado por Cristo. Então nós precisamos colocar isso no nosso entendimento e no nosso coração. Se afastar, escrever no nosso coração essas coisas, encontramos o favor de Deus e a compreensão de Deus e dos homens quando nós fazemos essas coisas. Legal? Do versículo 5 a 8, vamos ler. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Come on. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Let's go, come on. E ele endireitará suas veredas. Por favor, pelo amor de Deus, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quer ter vida com saúde? Confia no Senhor. A confiança em Deus, ela nos livra de apoiar em nossos próprios ideais, em nós mesmos, em estarmos firmados nele, nos garante essa conduta de sabedoria, de ser sábio, de saber como fazer, certo? A confiança em Deus nos livra de nos apoiar em nós mesmos, mas em estar firmados nele, que é o firme fundamento, que é a rocha. O temor do Senhor, ele mata o nosso orgulho. Isso que traz cura, o temor do Senhor. É buscar temer a Deus. Ele mata o nosso orgulho e nos leva mais próximo dele, porque é o orgulho que nos afasta. Versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. E aí os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu não vou nem sequer tirar muito tempo, porque isso aqui é muito claro. Você já está cansado de apanhar sobre isso aqui, pelo amor de Deus. Não é possível que nós vamos ter que dedicar tempo a isso aqui. Você quer ter um 2025 diferente de 2024? Então honre ao Senhor com alguns bens? Não, com todos os seus bens, com tudo que você tem. Se você honrar a Deus com tudo que você tem, isso eu estou falando do que você tem, não estou falando de quem você é, porque quem você é vai te trazer sabedoria, te dar paz, alegria e uma vida de abundância. Agora, se você quer ter benefícios financeiros da parte de Deus, você precisa, sem sombra de dúvidas, honrar a Deus. E depois você vai procurar aqui dentro desse versículo 9, versículo 10, o que é honrar ao Senhor com todos os seus bens. Legal? Esse é o seu dever de casa. Versículo 11 ao 18, ele vai falar sobre a sabedoria e o princípio mais precioso, que é o princípio mais precioso que nós podemos ter. O princípio mais precioso, mais valioso, mais valoroso que nós possamos ter é a sabedoria. Coloque a sabedoria como sendo o artigo de maior valor que você pode adquirir na sua vida. Sabedoria. Ele vale mais do que a prata, mais do que o ouro, mais do que tesouros encontrados, mais do que riqueza, mais do que tudo, a sabedoria. Porque com ela você adquire todas as coisas, administra todas as coisas
desfruta de todas as coisas, porque muitas pessoas têm muita coisa, mas não desfrutam daquilo que tem. Então é isso que a sabedoria nos ensina. E por último, quem não faz o bem, podendo fazer, pratica o mal. E esse sim é o tolo a quem Deus vai rejeitar. Você sabe que pode fazer o bem, você sabe que tem como fazer o bem e não faz. Esse aí, Deus pesa. Eu encerro esse capítulo 3 com você, contando para você uma história de um episódio de uma série que nós assistimos. E em uma cidade, eles criaram um roteiro e havia uma cidade pequena do interior de um estado aqui dos Estados Unidos. E aí nessa série mostra uma cena muito interessante, que a cidade lançou uma lei, e essa lei, ela determinou que se você estivesse na rua e houvesse algum ataque a um cidadão daquela cidade, essa pessoa que estava presente assistindo o crime, por exemplo, você está caminhando na rua e de repente você presencia um assalto, alguém assaltando um outro cidadão. Você, como cidadão daquela cidade, você precisava intervir contra aquele mal que estava acontecendo. E se você não fizesse, você era preso. E aconteceu que aquelas pessoas que estavam visitando aquela cidade não sabiam dessa lei do bom samaritano, eles colocaram o nome da lei como a lei do bom samaritano, e essa lei foi entrada em vigor somente naquele pequeno condado, daquela pequena cidade do interior daquele estado dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Aqueles 4 que estavam assistindo um crime acontecer, zombaram, riram, deram risada, falaram mal, falaram assim, tá vendo lá, ó, vacilou, bobeou, ele não conseguia se livrar, não conseguiu correr, foi só, como diz o bom carioca, perdeu o mané. E aí eles ficaram lá, perdeu o mané, e acabou que a polícia chegou e prendeu eles, e levou eles presos. E eles foram julgados por eles poderem fazer o bem e não fazerem. Então imagine, o que eu quero te ensinar nessa tarde? Imagine que você fosse colocado sobre nós uma lei em que se nós, podendo fazer o bem, não fizéssemos, fôssemos presos, fosse nos tirado o direito de liberdade porque nós podemos fazer o bem e não fazemos. Esse é o ensinamento desse capítulo 3 para nós hoje. Você podendo fazer o bem, entenda que existe uma lei que se você podendo fazer o bem e não fizer, você pode ser preso. É isso. É o que a palavra de Deus está ensinando. Você pode fazer o bem e não faz, você é um pecador, você é um tolo, você é um vacilão. Quem perdeu o mané foi você. Amém? Então que Deus te abençoe, traga para você ensinamentos aqui nesses capítulos, nessa base que nós criamos aqui. Eu quero que você entenda que o Espírito de Deus está nos levantando para um tempo de transbordo, de bênção, de vida, de conquista. 2025 é um ano que promete grandes coisas, grandes maravilhas dos céus. Então, dedique tempo, dedique no seu coração tempo para que você possa adquirir sabedorias de provérbios. E eu volto com você aqui no próximo vídeo amanhã. Deus abençoe.